Então Davi declara: eis que em iniquidade fui formado, diz, em pecado me concebeu minha mãe. Não quer dizer que o ato sexual é pecado, não quer dizer que a pessoa já nasce pecador, afastado de Deus, porque nós cremos que uma criança recém-nascida não tem conhecimento do pecado e, portanto, se morrer está salva. Mas Davi está revelando que, desde que teve entendimento, já tinha desejo de pecar. E durante toda a sua vida, Davi foi um homem que tinha um problema de fraqueza na parte sexual, principalmente. Um homem que transgrediu a palavra de Deus nessa área muitas vezes. Assim como depois o seu filho Salomão acompanhou o exemplo do pai. E Davi teve vários problemas familiares nessa área sexual, a ponto até de um próprio irmão forçar sua irmã, a ponto do seu próprio filho ter casos amorosos sexuais com suas próprias mulheres, e depois seu filho Salomão ter aí mais de 1000 mulheres. Então, são coisas terríveis que foi uma colheita, na verdade, dos pecados que Davi cometeu durante sua vida, que nós vamos ver e falar sobre isso mais para frente. Vamos ver então que Davi diz: em iniquidade eu fui formado. Então ele reconhece que a sua própria natureza é pecaminosa. Toda pessoa, desde o nascimento, tem uma propensão egoísta para satisfazer seus próprios desejos, fazendo o que lhe apraz, mesmo que isso prejudique e cause sofrimento a outras pessoas. Como está em Romanos capítulo 5, versículo 12. Então o pecado entrou no mundo pelo homem, por Adão, e passou a todos os homens. Já nascemos aqui na terra com a propensão, o desejo de pecar. Isso é uma coisa natural ao homem descendente de Adão que pecou. A semente foi plantada em Adão e passou de pai para filho. Assim os homens já nascem com um desejo. Ele pode combater esse desejo e vencê-lo? Pode, se ele estiver com Deus. Sem Deus ele não consegue. Então só com o novo nascimento é que nós vamos perder essa raiz maligna, esse pecado terrível que mora no pecador, que atrapalha a comunhão desse pecador com Deus. Isso só vai se acabar então no dia que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo vem morar nele. A partir daí, ele comete pecados devido à natureza passada, está em seu corpo mortal. Mas não existe mais o pecado plantado ali dentro, vindo de Adão. Esse morreu. Por isso que a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Vocês não podem pecar, porque aquele que peca está fazendo a vontade do diabo e não de Deus. E você agora tem uma nova natureza, tem o Espírito Santo. Esteja em comunhão com o Espírito Santo e você não pecará mais. E Davi então diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Todos os crentes precisam que o Espírito Santo crie neles um coração puro, que aborreça a iniquidade, um espírito renovado e disposto a fazer a vontade de Deus. Somente Deus pode fazer aí de nós novas criaturas e nos restaurar à verdadeira santidade e santidade de filhos de Deus. Você pode ver João 3,3, 2 Coríntios 5,17. E Davi, continuando, ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi estava sentindo a falta do Espírito Santo. Imagine perder esse íntimo companheiro e amigo. Não existe coisa pior do que isso. Já pensou que coisa mais terrível? De repente, a pessoa sentiu: olha, eu não tenho mais. Sumiu, se entristeceu. Eu procurei, um crente como nós, procurei falar em línguas, não, desapareceu, parou, não consigo mais. Aquela paz, alegria que tinha com Deus, sumiu.
Imagine perder isso. Não existe bem mais precioso para o crente do que o Espírito Santo, do que essa intimidade com o Espírito Santo, de poder conversar com o Espírito Santo, de poder senti-lo ali em nós, nos alegrando, nos confortando, nos consolando, nos ensinando a palavra de Deus, nos mostrando as coisas de Deus, nos usando na obra de Deus. Imagine o que Davi estava sentindo. Então ele clama a Deus, ele pede: não retires de mim o Espírito Santo. Davi sabe que se Deus então abolir da sua vida a obra do Espírito Santo, o que faz a obra do Espírito Santo no crente? É o Espírito Santo que convence, que repreende o pecador, faça os seus pecados. Não haverá qualquer esperança para um crente que o Espírito Santo não pode mais falar para ele, não pode repreendê-lo, que o Espírito Santo não lhe dá mais a certeza da salvação, a alegria da salvação. É muito triste isso, e Davi estava sentindo isso. Então é o Espírito Santo que vem sempre com quando nós fazemos qualquer coisa errada que desagrada a Deus, o Espírito Santo vem com aquela repreensão, e nós sentimos que estamos errados, e vamos então pedir perdão a Deus, vamos buscar novamente a comunhão com o Espírito Santo. E Davi continua e diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então o Senhor restaurou a Davi, ele não estava sentindo mais a alegria da salvação, mas agora ele busca o perdão de Deus, a restauração de Deus. E ele volta então a ter aquela alegria da salvação. Mas observe-se aí o seguinte a respeito de sua vida. A Escritura ensina claramente que o que plantamos, nós ceifaremos. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher depois. Se semearmos no Espírito, então nós vamos colher no Espírito. Mas se nós semearmos na carne, vamos ceifar na carne. Então Davi colheu depois daquilo que havia plantado em toda a sua vida. Não só nele, o resultado nele, na sua família, mas também naqueles que o cercavam. Então, vendo o exemplo de Davi e o que ele colheu com seus pecados, então nós devemos aprender e devemos temer a Deus e fazer de tudo para não pecarmos, para não cairmos nesse mesmo engano que Davi caiu, não atendermos a esses desejos carnais que Davi atendeu. Então Davi, sentindo o perdão de Deus, ele declara: olha, um coração quebrantado e contrito. Então ele diz que Deus não rejeitará se você tiver esse arrependimento sincero, tiver um coração realmente quebrantado, contrito, triste porque pecou, cheio de tristeza por causa da iniquidade. Quando o nosso egoísmo e orgulho são vencidos e humilhados, chamamos a Deus e por sua graça e perdão, então, com certeza seremos aceitos por Ele. Você pode ver Isaías 57, 15, Lucas 18, de 10 a 14, falando sobre isso. Então nós devemos pensar na restauração. E essa restauração ela é buscada quando o vaso é quebrado, ou seja, quando nós pecamos contra Deus, é hora de buscar a restauração. E é interessante que Deus pega ali os cacos, amassa e faz um novo vaso. E um vaso para a honra e glória do seu nome. Ele não vai pegar os cacos e jogar fora, porque você agora é um vaso dele. Então, vá até Deus e peça conserto. Diga: aqui está o vaso quebrado, Senhor. O vaso que brilhava, que era bonito, que era usado para sua glória. Está quebrado. Estou me entregando ao Senhor. Refaça o vaso, Senhor. Conserte esse vaso. Se você ver Jeremias 18:6, você vai ver que Deus levou Jeremias à casa do oleiro. E ali um vaso quebrou. E o oleiro pegou aqueles cacos e refez um vaso que ficou mais bonito que o anterior. E Deus pergunta para Jeremias: Jeremias, você acha que eu não sou capaz de pegar o vaso e consertá-lo? Você não acha que sou capaz de pegar Israel e restaurá-lo e consertá-lo? Mas eles são casa rebelde.
e não querem se entregar a mim para que eu os conserte. Então você não seja rebelde como Israel, entregue-se a Deus para que Ele conserte, para que Ele faça de você um vaso mais bonito do que era antes, para ser usado de maneira melhor ainda do que era usado antes. Então você deve estudar a sua vida e ver como o vaso foi quebrado. Por que você se encontra nessa situação?